vocês o texto bíblico na noite de hoje e continuando, a pensar na nossa série de mensagens, a soberania de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma professora indesejável ou indesejada. Qual é a professora indesejada da história das nossas vidas? A luta, a provação, os obstáculos, as dificuldades. Ô professora indesejada. Mas eu nem quero fazer uma pesquisa com vocês na noite de hoje, porque eu já sei qual é a resposta. Se eu fizer uma pesquisa com vocês e perguntar assim: quem nunca passou por uma provação? Levanta a mão. Pronto, eu já sei a resposta. Mas talvez se eu for um pouco mais incisivo e dizer assim: quem está passando por uma provação agora? Levante as suas mãos, para que nós possamos identificar. Todos nós vivemos momentos aflitivos, momentos de dificuldade, momentos de provações. E é sobre isso que nós queremos conversar na noite de hoje, porque a palavra de Deus nos ensina que a provação é esta professora indesejada das nossas vidas. Nós precisamos da aprovação, mesmo que não queremos. E vamos entender por que nós precisamos da aprovação. Mas talvez, no início da mensagem, nós precisamos fazer uma distinção. Será que sabemos distinguir? Porque, olha a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Tiago. Olha a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Quero ler com vocês os versículos de 2 a 4. E quero pensar com vocês esses versículos. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Olha o que o texto bíblico diz. Meus irmãos, na versão que eu memorizei está assim: tende motivo, aqui está, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Agora, mais uma pergunta que eu quero fazer para você na noite de hoje. Talvez na sua versão, e eu quero saber quem tem na sua versão a palavra: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias tentações. Quem tem tentação aí na sua versão? A Pita aqui na frente, a Neuzinha ali, Porque as versões de Almeida traz a palavra tentação e não a palavra provação. Talvez nós precisamos nesse início entender um pouquinho o porquê dessa diferença e qual é a diferença entre tentação e provação. Se eu disser para você assim: o concerto foi ótimo, do que eu estou falando? Coisa boa, ficou ótimo, foi coisa boa. Mas eu estou falando de um reparo ou estou falando de uma apresentação musical? O concerto foi ótimo. Não dá para você saber, porque eu preciso complementar a frase. Ou, se estivesse escrito, você saberia qual tipo de concerto eu estou falando. Se com C, seria o musical. Se com S, aquele que é reparador, aquele que está reparando alguma coisa. Quando nós falamos sobre tentação e provação, na língua grega, a língua em que Deus decidiu se revelar, nós temos essa mesma dificuldade. Porque o que define o que é provação e tentação no texto bíblico ou na escrita bíblica é o contexto, é o momento, é a história. E quando nós então olhamos para esta ideia, nós precisamos entender que quando a provação e tentação estão no texto bíblico, eles têm a mesma raiz etimológica. Eles vêm da mesma sensação etimológica, só que na prática são bem diferentes. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola chamada do filho pródigo, e nós vemos então aquele filho tomando uma decisão, ele escolhendo, pedir a herança do pai, ele decidindo, assumir toda a herança do pai, e assim vai viver de maneira dissoluta, como o texto bíblico diz, e ele vai para longe do pai, e ele então gasta de maneira irresponsável toda a sua herança, e ele tem um momento ruim lá, e ele percebe que ele na casa do pai tinha condição melhor do que na casa onde ele estava agora, e ele então decide voltar para a casa do pai. Vocês acham que esse menino passou por uma
provação? Não, foi decisão dele. Foi escolha dele. Foi opção dele. Ele decidiu. Ele pode ter, a gente pode chamar isso de pecado, a gente pode chamar isso de tentação, a gente pode chamar isso de irresponsabilidade, a gente pode chamar isso de um monte de coisa. Mas não podemos dizer que aquele menino passou por uma provação. Ele simplesmente colheu os frutos da sua decisão. Agora, quando a gente olha para José, quando a gente olha para a história de José, e o que vem na mente é: José foi injustiçado. José, ele foi vendido pelos irmãos ao faraó, ou ele foi vendido como escravo ao Egito. E a gente vê então José sempre tentando fazer a coisa certa, e aparentemente dando tudo errado do nosso ponto de vista. José tentando andar certo. Quando ele é seduzido pela mulher de Potifar, então ele rejeita, e mesmo assim vai preso. E a gente vê José tentando fazer tudo que é certo, e parece, do ponto de vista nosso, dando tudo errado. José não passou por uma tentação. Claro que ele passou por uma tentação quando ele teve com aquela mulher e ele resistiu a ela. Mas José passou por uma provação. Porque tentação tem a tarefa de expor o nosso pior. E provação tem a tarefa de nos levar a ser melhor. Essa é a grande diferença. Eu estava ouvindo outro dia uma explicação sobre a história de José. Eu gosto muito da história de José. Fiz uma série de mensagens na pandemia, nós nos lembramos dela. E a pessoa dizia assim: olha, quando nós olhamos para José e a gente vê ele sendo vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito, nós simplesmente ficamos com essa informação: José foi vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito. Mas para Deus, José estava ganhando uma passagem de graça para chegar mais perto do plano dele no palácio de Faraó. É como eu disse pela manhã, talvez nós continuamos a pegar o crochê da mão da pessoa, o tricô da mão da pessoa, e olhando pelo avesso a história das nossas vidas, não conseguimos entender que aquilo que aos nossos olhos parece ser uma desgraça, às vezes é uma passagem de graça. Que nem José teve uma passagem de graça até o Egito, para poder atender os propósitos divinos. Então, quando nós falamos sobre provação, nós estamos relacionando ela à nossa fé. Por isso o texto bíblico vai dizer, ainda no versículo 2, tende por grande alegria passares por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada. Provação está relacionada à fé. Provação está querendo extrair o melhor de nós. Ainda que ela seja uma professora indesejada, ela é uma professora para fazer de nós pessoas melhores. Eu sei que no momento dói, eu sei que no momento é triste, eu sei que no momento a gente lamenta, eu sei que no momento a gente esperneia, eu sei que no momento a gente tenta até fugir da provação. Mas ela é uma professora que Deus tem permitido em nossas vidas para nos atrair a Ele e para nos fazer cada vez mais parecido com Ele. Então, quando eu olho para esse texto, ainda de maneira introdutória, a primeira coisa que eu percebo é que a provação, ela é compatível com a vida de um cristão. Quantas histórias nós não temos, não é verdade? Ah, pastor, meu irmão, só foi eu me converter, parece que o céu caiu sobre a minha cabeça. Está dando tudo errado, só foi eu me aproximar de Jesus, está dando tudo errado. Nesses anos que a gente tem batizado pessoas aqui em Nova Jerusalém, a história tem se repetido. Na semana do batismo, as pessoas ligam: pastor, é a semana do meu batismo, o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Está tudo virando de perna para o ar. Porque a provação, ela é compatível com o cristão. Se você tem sido provado, dê glória a Deus, porque isso é sinal de que você é um cristão, de que você é um filho de Deus, como nós acabamos de cantar, que você é um regenerado, que você é um redimido. Então glorifique a Deus, porque o cristão é provado. E isso já foi dito até mesmo pelo Senhor Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão muito aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o primeiro sentimento que nós devemos ter é que provação é compatível com o cristão.
cristão é aquele que quanto mais estreito estiver, mais glória a Deus ele dá. Porque ele sabe que quanto mais estreito estiver, é indicação de que ele está no caminho certo. Quanto mais pessoas o perseguem, quanto mais pessoas o difamam, quanto mais pessoas o afrontam, continue, porque você está no caminho certo. Você está incomodando o inferno. E aí vem a provação, para tirar você de uma situação de comodismo e levar você para o próximo patamar. Então lembre-se, provação é compatível com o cristão. Você é cristão, você tem que ser provado. Segundo, provação, ela é variada. Olha que interessante, o texto bíblico diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. A provação, ela é de qualquer tipo, ela é variada, ela tem diversas cores. Tem algumas que são mais fáceis, tem outras que são mais difíceis. Às vezes a provação vem na área da família, às vezes vem na área profissional, às vezes vem na área das finanças, às vezes vem na área da saúde, e às vezes vem tudo junto, que nem endereço de internet. Às vezes nós somos pegos de provação de todos os lados, é tudo junto. Tem provações que passam mais rápido, tem provações que demoram muito. Ela é diversa, é variada as cores. Mas olha que interessante, eu gosto muito de pensar em Tiago quando ele fala que a provação, ela é de diversas cores, ou ela é variada, ou como o texto bíblico diz na minha tradução, de qualquer tipo. Porque para qualquer tipo de provação, existe um tipo de graça que Deus quer dispor sobre a sua vida. Abra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A palavra que Pedro usa para falar sobre graça é a mesma palavra que Tiago usa para falar sobre vários tipos de provação. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. A mesma expressão que Tiago diz, por qualquer tipo de provação, ou variado tipo de provação, ou por passardes por várias provações, é a mesma palavra que Pedro usa. Múltipla e variada graça de Deus. Para qualquer tipo de dor que você esteja enfrentando, Deus tem a solução. E Ele intervém com a graça dEle. Porque se a provação ela é multicolorida, a graça também é multicolorida. Se a provação é multiforme, é diversas maneiras, diversas formas, a graça também é multiforme, diversas maneiras, diversas formas. Exatamente para que você jamais sinta-se sozinho e sozinha. Para todo tipo de dor que nós enfrentamos, existe o escape em Jesus, oferecido por Ele a nós, na sua graça. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Terceiro, quando nós olhamos para esse texto, nós então aprendemos, e foi daí que eu tirei o meu título, a provação, ela é pedagógica. Olha o versículo 4. E é necessário que ela cresça, a perseverança. Mas não existe possibilidade da perseverança crescer sem provação. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. A aprovação tem um objetivo: levar você à maturidade. Por isso, Tiago diz, tende por motivo de grande alegria. É claro que Tiago não está sugerindo que nós estejamos alegres pelas dores que nós estamos sofrendo. Tiago não está dizendo assim, se você bater o carro ao sair deste culto, fique alegre. Se você for atravessar a rua essa semana e te atropelarem, fique alegre. Se amanhã o RH te chamar e te dispensar, fique alegre. Não é isso que Tiago está falando. Tiago não está falando para nós nos alegrarmos com as desgraças que acontecem em nossas vidas. Tiago não está nos falando para nós nos alegrarmos com as provações que acontecem em nossas vidas. O que Tiago está sugerindo para nós é que nós possamos nos alegrar com as consequências, com os resultados da aprovação em nossas vidas.
Porque nós já sabemos, ela é pedagógica. Não é por acaso que nós temos que enfrentar dificuldades. Não é visando o nosso mal que Deus tem permitido as dificuldades. É visando o nosso bem. Então nós já temos que olhar com os olhos da fé, esperando qual é o resultado de tudo isso. Qual é a grande bênção que vai chegar? Qual é então o crescimento que eu vou experimentar? Qual é o degrau, o patamar que eu vou subir? Qual é a evolução que eu vou viver? Quando o Tiago diz, tende por motivo de grande alegria, ele não está falando do ato, mas ele está falando do resultado. Por isso, o texto bíblico relaciona a aprovação com fé. Versículo 3, pois sabem que quando sua fé é provada. Por isso que está relacionando provação com fé. Nesse momento, talvez você não entenda a provação que você esteja passando. Mas não olhe para ela. Não olhe para aquilo que te causa dor. Não olhe para aquilo que te causa tristeza. Não olhe para aquilo que te tire o sono, como se fosse muito fácil fazer isso, eu sei que não é. Mas pense naquilo que virá pela frente. E nem necessariamente a bênção ela é materializada em acontecimentos, ou coisas, ou pessoas, ou bens. Mas principalmente ela acontece aqui. A vida cristã é um exercício de crescimento. Por isso existe o processo de santificação. Hoje eu sou melhor do que fui ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. E assim nós vamos crescendo. Nós vamos nos desenvolvendo. Nós vamos nos aprimorando. E essa professora indesejada, ela é então um instrumento de Deus para produzir tudo isso em nós. Nesse momento introdutório, eu queria que você pensasse nisso. Ela é compatível, ela é variada e ela é pedagógica. Mas se ela é pedagógica, tem aí então instrumentos que vão fazer com que essa pedagogia funcione em nossas vidas. Se ela é pedagógica, tem dispositivos que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo. E eu quero dividir com vocês 4 dispositivos de Deus no momento da aprovação. E eu quero que você identifique esses 4 dispositivos em sua vida e descanse na noite de hoje. O primeiro dispositivo está lá em João capítulo 15, versículo 2. Se a aprovação ela tem o desejo de nos tornar melhor, se a aprovação ela tem o desejo de nos levar de um patamar para outro, se a aprovação ela tem o desejo de nos tornar mais parecidos com Cristo, então o primeiro dispositivo é o dispositivo da poda. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais fruto. O dispositivo da poda. Eu sei que, você que gosta aí de jardim, você que gosta de cuidar de planta, você que gosta de cuidar de árvore, sabe a importância de tempo em tempo fazer uma poda. Mas quando nós fazemos uma poda, por exemplo, quando a prefeitura vem e poda a nossa árvore bonita aí na frente, ela fica feia, eles tiram muitas folhas, eles tiram muitos galhos, ela fica só com os troncos, aquela coisa marrom, mais feia, parece, mataram a árvore. Mas daqui a pouquinho ela começa a crescer, e ela vai crescendo mais forte, ela vai crescendo mais bonita, ela vai ficando mais vistosa, e ela vai ficando mais resistente, e daqui a pouquinho nós temos a árvore bonita de novo no nosso jardim. Mas assim como a poda, ela machuca a árvore, ela também nos machuca. Às vezes Deus tem que podar tão próximo da carne que parece que vai sangrar. Mas quando Deus poda, Ele está simplesmente esculpindo a imagem de Jesus em nossas vidas. A poda é a maneira de Deus esculpir a imagem de Jesus. A poda é a maneira de Deus formatar a imagem de Jesus em nossas vidas. Está sangrando, talvez a poda foi profunda demais. Lembre-se, Deus não errou na poda. Deus não falhou na poda.
Ele simplesmente está tirando aquilo que não pertence a você, aquilo que está em excesso na sua história e na sua vida, aquilo que não faz sentido para você. Primeiro dispositivo dessa maneira pedagógica de Deus trabalhar em nossas vidas é a poda. O segundo dispositivo está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22 está falando sobre o fruto do Espírito. E é interessante porque os 4 primeiros frutos, os 4 primeiros gomos deste fruto, fruto no singular, desculpa, falando sobre o fruto no Espírito, os 4 primeiros gomos deste fruto está relacionado, intimamente relacionado com a nossa santidade. O texto bíblico diz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz e paciência. Pense nisso. Quando eu me converti, uma irmãzinha brincando comigo, mas eu acho que ela estava falando mais séria do que brincando. Eu era um menino, adolescente, 16 anos de idade. Ela disse assim: Fernando, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você tiver sem paciência, nunca peça para Deus te dar paciência. Você já sabe aonde eu quero chegar, né? Nunca peça para Deus lhe dar paciência. Porque, irmãos, como que Deus vai nos ensinar a ser paciente se Ele não nos colocar em situações desconfortáveis? Como Deus vai nos ensinar a amar se Ele não nos colocar diante de pessoas que para nós é difícil amar? Como Ele vai nos ensinar, né? Vamos voltar lá para o texto, por favor, para que a gente possa pensar. Como Ele vai nos ensinar a alegria se Ele não nos colocar em situações de tristeza, para que nós possamos nos reinventar e entender? Muitas vezes nós estamos nos esquecendo disto, que o fruto do Espírito é uma realidade que produz a santificação. A aprovação é um instrumento de santificação em nossas vidas. E aquela irmãzinha estava certa, porque toda vez que eu peço: Senhor, dá-me paciência, Ele coloca um carro bem devagar na minha frente. Toda vez que eu peço: Senhor, dá-me paciência, eu tenho que ir no departamento público da nossa cidade e resolver um problema. Não é assim? Como que nós vamos amar se ao nosso lado só tem gente que a gente sabe amar? A aprovação, ela está aí para produzir a santificação em nossas vidas. As situações que acontecem em nossas vidas, elas existem para nos ensinar a respeito também do fruto do Espírito. Então, o segundo dispositivo que Deus usa é a santificação. Por isso que ela é uma professora, porque Ele quer nos santificar. Ele quer nos tornar pessoas melhores. Ele quer nos tornar pessoas maduras. E nós devemos estar sensíveis a isso. O terceiro dispositivo está lá em João capítulo 15, versículo 5. Depois de ele falar sobre a poda, ele vai falar então sobre a dependência que precisamos crer, ou precisamos desenvolver em Deus. Por isso em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que significa essa expressão? Vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma está relacionada a fruto. Nós não podemos produzir frutos. E que tipo de frutos? Frutos que se tornam eternos. Em outras palavras, sem Jesus Cristo nós não deixamos legado na sociedade. Sem Jesus Cristo nós não deixamos a história na humanidade, história que possam inspirar pessoas, história que possam levar pessoas a adorar a Jesus. A ideia de que não podemos fazer coisa alguma não podemos produzir frutos eternos. Não podemos produzir frutos que ficam marcados para a eternidade, que impactam para a eternidade. Sem Jesus Cristo, nós não podemos abençoar pessoas. Sem Jesus Cristo, nós não podemos ensinar pessoas a andar com Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não podemos ter pessoas que nos façam como referência. Sem Jesus Cristo não dá para fazer isso.
Esta é a ideia do texto. Por isso precisamos estar ligados a ele, para que de fato possamos deixar frutos que permaneçam para sempre. E o que isso significa? Dependência. É no momento de provação que nós aprendemos a depender de Deus. Aquilo que estava aqui, desce para cá e se torna vida. Não é assim? Fazendo as minhas devocionais no livro de Salmos, eu decidi que esse segundo semestre eu vou fazer todas as minhas devocionais no livro de Salmos e só vou parar quando o livro de Salmos acabar. Uma das orações mais significativas que existe no livro de Salmos, sabe qual é? Socorro. O salmista simplesmente diz isso: socorro, socorro, Senhor. Quantas vezes não é assim que nós nos encontramos? Quantas vezes nós não temos nada o que falar, não temos o que dizer, não conseguimos explicar os nossos sentimentos, e a única coisa que nós conseguimos fazer é olhar para Jesus e dizer: socorro, Senhor, socorro, Senhor. Talvez esta oração seja a oração que mais implica em total dependência de Deus, porque quando nós gritamos por socorro, nós estamos declarando a nossa impotência, nós estamos declarando a nossa incapacidade, nós estamos declarando a nossa vulnerabilidade, nós estamos declarando, a nossa incompetência e dizendo: eu preciso de intervenção. Muitas vezes nós estamos lamentando a provação que estamos vivendo, muitas vezes estamos lamentando a provação pela qual estamos passando, mas nos esquecemos que é ela que vai nos levar a viver completamente na dependência de Deus e nos ensinar a depender dele sobre tudo e sobre todas as coisas. E eu confesso a vocês, igreja, que não existe nada mais gostoso do que dependermos de Deus. Muitas vezes, quando uma ovelha querida chega e fala assim para mim: pastor, não tem mais o que fazer. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Pastor, eu não consigo mais prosseguir. Meu sentimento é sempre o mesmo. Que bom, porque você está no centro da vontade de Deus. E não existe um lugar mais seguro na terra do que estarmos no centro da vontade de Deus. Porque enquanto tiver jeito, eu vou dando o jeito, não preciso dele. Enquanto eu sei o que fazer, eu vou fazendo, não consulto a ele. Enquanto eu tenho forças, eu vou agindo, não espero por ele. Mas quando nós nos sentimos, como a canção muitas vezes nos ensina aqui, totalmente rendidos, esse é o lugar mais seguro da terra, porque estamos no centro da vontade de Deus e Ele está nos ensinando a depender dEle. Para que quando eu voltar a saber o que fazer, para que quando eu voltar a ter forças para fazer, para que quando eu voltar a ter condição de fazer, eu não saia fazendo, orientado pela minha humanidade e pelo meu coração, mas eu volte a Ele e pergunte: é isso mesmo, Senhor? Eu poderia ir, Senhor, mas é nessa direção que o Senhor quer que eu vá? É isso que o Senhor quer que eu faça? É assim que o Senhor quer que eu haja? É dessa forma que o Senhor quer que eu haja? Dependência, igreja, é um instrumento desta professora, instrumento pedagógico desta professora indesejada chamada aprovação. Temos mais um. E eu digo que, na minha experiência de vida cristã, é a principal virtude de um crente: perseverança. Olha o que Tiago diz: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, não precisa nem abrir, né? Já está aberta aí, Hebreus capítulo 13. E eu quero ler com você o versículo 36. Olha o que o texto bíblico, Hebreus 10, 36. 10, 36 diz assim: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. A perseverança é a possibilidade de alcançarmos os objetivos de Deus sobre a nossa vida. O grande desafio da perseverança, porque ela é uma linha tênue,
com a teimosia. Muitas vezes a grande dúvida do nosso coração é: pastor, eu estou sendo perseverante ou eu estou sendo teimoso? Pastor, eu estou sendo resistente e permanecendo firme em obediência ou estou teimando? Essa é uma linha tênue que nós precisamos discernir e Deus nos ajuda a discernir. Mas a palavra de Deus vai sempre nos orientar a uma vida de perseverança. Abra, por exemplo, mais uma vez a sua Bíblia, agora no livro de Romanos. Quero ler com você no capítulo 5, aquele texto também bem conhecido, quando vai falar exatamente a respeito disso. Olha o versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Ah, como é gostoso nós entendermos que a perseverança é este instrumento abençoador, pedagógico da parte de Deus, para nos levar a alcançar os objetivos que Deus tem sobre as nossas vidas. Os principais erros que eu já cometi foi quando, tentando fugir da dor, eu abortei um processo, eu abortei um projeto, eu abortei um plano. Sabe aquela coisa de autopreservação? Você não quer enfrentar aquela dor, você não quer enfrentar aquela conversa difícil, você não quer enfrentar aquela situação difícil e você recua. E você foge. Esses foram os maiores erros que eu já cometi na minha vida. Porque Deus estava trabalhando na minha vida, nessa situação, para produzir essa perseverança. E eu abortei o projeto de Deus na minha vida, por não querer passar por uma situação dolorosa, por não querer passar por uma situação aflitiva, por achar que eu estava me poupando, me defendendo, me protegendo, eu abandonei alguns projetos na história da minha vida. E com isso nós perdemos a possibilidade de criar a perseverança. E eu digo, na minha experiência pessoal, essa é uma das principais virtudes da vida de um cristão. Ele não joga a toalha, ele não desanima, ele não entrega os pontos. Ele segue em frente, olhando para Jesus. Como diz a canção, e como diz o texto bíblico, o autor e consumador da nossa fé, nós prosseguimos. Mesmo cambaleando, mesmo recebendo pancadas, mesmo tropeçando, nós vamos até atravessar o rio. E depois que atravessamos o rio, recebemos então a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Tiago, pensando na perseverança como um instrumento pedagógico da provação, ele vai dizer assim no versículo 12. Na minha tradução, felizes, na tradução que eu memorizei, bem-aventurado é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àquele que o ama. Eu costumo dizer que Deus é um bom professor. Com Deus não tem aprovação imediata, ou aprovação, passar de ano progressivamente, ou aprovação progressiva, a coisa que às vezes nosso estado tem. Com Deus não tem isso. Não é interessante que às vezes na sua vida, na sua história, no decorrer dos anos, você percebe que tem sempre uma mesma pedra no seu caminho? Você já parou para pensar e perceber que parece que nós estamos cometendo sempre os mesmos erros? Ou sempre vivendo as mesmas situações? Eu aprendi com a psicologia que nós só paramos de repetir os nossos erros quando nós aprendemos. Se nós continuamos repetindo os nossos erros é porque ainda não aprendemos.
Quando aprendermos, paramos de repetir os nossos erros. Mas eu aprendo com a teologia que Deus não aprova você automaticamente. Que Deus só vai aprovar você quando você aprender a lição que Ele quer que você aprenda. Então faça uma pausa agora. Pense um pouquinho na história da sua vida agora. Qual é o erro que você tem repetido sucessivamente? Qual é a área da sua vida que parece que não deslancha? Que você está sempre patinando? Qual é a área da sua vida que você vê sempre sendo recorrente uma situação aflitiva? Aí tem uma lição preciosa que Deus quer que você aprenda, mas que por uma razão você ainda não aprendeu. Então eu tenho aprendido uma outra coisa nesses anos de vida ministerial. Quando você não sabe o que fazer, continue fazendo. Seja perseverante. Quando você não sabe o que fazer, continue fazendo o que você estava fazendo. Seja perseverante. E como eu gosto muito de desenho, toda vez que eu lembro disso, eu me lembro então do filme da Disney. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Porque isso é perseverança. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente não desiste, a gente não joga a toalha, a gente não foge, a gente continua. Até Deus mostrar a direção que precisamos ter para que aquela situação possa ser transformada, mudada, revista, reavaliada. Por isso Paulo, o autor aos Hebreus, Tiago, vai falar sobre perseverança e vai falar sobre premiação para aqueles que perseveram. Então, eu também tenho a pensar que Deus é tão interessado que eu aprenda a lição que Ele quer me ensinar, que Ele dá a prova, e ao lado da prova, Ele coloca o gabarito. E aí você olha para o gabarito e você encontra a resposta da prova. O gabarito muitas vezes é traduzido nesse texto sagrado. Esse é o gabarito de Deus para suas provações. O gabarito é traduzido na vida de um irmão, de uma irmã piedosa, que é usada por Deus para te dar uma orientação. O gabarito é muitas vezes você trancado no seu quarto, orando diante de Deus, e Ele falando ao seu coração de maneira que você nunca ouviu antes. E Ele te dando a resposta que você precisa. O gabarito muitas vezes pode ser uma celebração como essa. Deus usar um pastor como eu para falar ao seu coração e dar a resposta que você precisa. Mas Deus, Ele sempre coloca o gabarito do lado da prova. Talvez você ainda não aprendeu a lição que Deus quer que você aprenda, porque você não está atento ao gabarito de Deus na sua vida. Preste atenção no gabarito. Preste atenção nesse livro. Preste atenção no seu hábito de se trancar no seu quarto e orar. Preste atenção nos movimentos que irmãos piedosos fazem ao seu entorno. Preste atenção numa celebração como essa e tantas outras que acontecem. Numa mensagem que você possa ouvir na semana no YouTube, num podcast que você possa ouvir na semana. Deus está querendo dar a resposta para a sua prova, porque Ele não quer reprovar ninguém. Não há prazer em Deus em reprovar os seus filhos. Ele quer aprovar. Eu quero levar você a pensar na noite de hoje. Quero pedir que você volte ao texto de Tiago. E quero então terminar a mensagem de hoje exatamente pensando nesta conclusão que o próprio Tiago faz no versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta. Não abandona o barco. Suporta. Suporta com paciência. Paciência é a tradução
de ter habilidade de lidar com situações difíceis. Longanimidade, que é o outro gomo do fruto do Espírito, é a habilidade de lidar com pessoas difíceis, que são difíceis para você. Então eu tenho ânimo longo diante de pessoas que têm a capacidade de tirar rápido a minha longanimidade. E eu vou desenvolvendo esse gomo do fruto. Paciência é diante de situações adversas, diante de situações aflitivas, diante de provações, diante de você estar fazendo o que é certo, você está fazendo o que é certo e as coisas não acontecem, não está dando, parece certo aos teus olhos, só vem dificuldade, pipoca um problema aqui, pipoca outro problema ali, pipoca outro problema acolá, e você vai então sendo provado. O que é que a gente faz com isso? Paciência. E aí ele conclui dizendo: porque depois nós receberemos a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Deus não está falando da eternidade, não está falando da morte. Deus está falando da paz que excede todo entendimento. Deus está falando daquele sentimento de dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu desistisse. E agora eu posso sentir a tua aprovação. O que Tiago está falando é parecido com aquela parábola, quando foi entregue aos homens os talentos, e depois foi pedido o retorno dos talentos. E ali então, aqueles que trouxeram os talentos, que não escondeu o seu talento, mas trouxe os seus talentos, aqueles que multiplicaram, aqueles que trouxeram e entregaram de volta na parábola, receberam o elogio daquele Senhor. Servo bom e fiel. Perseverança é o instrumento de Deus que nos capacita a ouvir a sua voz dizendo: servo bom e fiel. Mesmo que ninguém veja você como servo bom e fiel, tem um que sempre verá você como servo bom e fiel. Mas para isso, você precisa perseverar. Essa professora indesejada, ela poda, e às vezes dói. Ela espera a nossa santificação e trabalha por ela, por isso o fruto do Espírito. Ela nos ensina a dependência e ela nos ensina a perseverança. Você não esqueça disto durante esta semana, quando as provações vierem, porque nós vamos aprender a respeito da soberania de Deus por meio das provações. Não há possibilidade de passarmos o conceito de soberania divina para o sentimento de soberania divina sem provações. É só com as provações que nós podemos olhar para Deus e dizer: socorro, socorro, Senhor. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. E quero convidar você a pensar um pouquinho no seu momento histórico. Quero convidar você a pensar um pouquinho o que é que você tem enfrentado, por quais lutas você tem passado. E eu quero convidar você a substituir a murmuração pela gratidão, substituir o lamento pelo louvor, trocar a palavra de maldição que muitas vezes lançamos sobre nós mesmos por palavra de bênção. O texto de Hebreus diz que só um pai amoroso disciplina os filhos. Só quem ama disciplina. Se você não amasse os seus filhos, você não colocaria-os de castigo, não corrigiria-os com
uma palmada. Mas porque você ama seus filhos, você disciplina. O texto bíblico de Hebreus diz exatamente isso. Que muitas vezes Deus nos disciplina por meio das provações, porque Ele é um Pai amoroso. Então, ao invés de praguejar contra Deus, receba o amor dEle na noite de hoje. Receba o cuidado dEle na noite de hoje. Receba a lembrança do poder dEle sobre a sua vida na noite de hoje. Ah, José, aos nossos olhos, estava fazendo tudo certo, tudo certo. Mas ele é vendido pelos irmãos, ele é enganado por uma mulher, ele é aprisionado injustamente. Mas tudo isso tinha um plano. Ele precisava ser o segundo homem mais importante do Egito para abençoar as nações. Eu fico imaginando, será que José, ele estava praguejando? Ou ele estava consciente e esperando o resultado de tudo aquilo que estava dando errado em sua vida? Não temos como saber, e eu não quero sugerir, porque a palavra de Deus não me permite. Mas eu quero transportar isso agora para a sua história. Espere o resultado, se alegre com o resultado, e não coloque os seus olhos sobre a prova. Se alegre pelo resultado dela em sua vida.